Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 151. Pouco tempo depois do ataque à Vila das Nuvens, surgiram relatos de que outras grandes vilas ninjas também foram atacadas pelos Kages anteriores. Essa notícia se espalhou como uma nuvem negra sobre o mundo ninja, como se uma tempestade fosse iminente. Na Vila da Pedra, além do ataque do segundo Tsuchikage, outra pessoa também atacou, ninguém menos que o desaparecido Itachi. Quando Onoki viu a aparência de Itachi, ele ficou completamente chocado, porque a forma que Itachi exibia não parecia mais humana. Itachi revelou informações sobre uma organização chamada Gotei 13, e ele alegou ser um dos membros. A revelação de que havia mais 10 indivíduos tão fortes quanto ele provocou uma onda de choque em todo o mundo ninja. Enquanto isso, na vila de Konoha todos se reuniram, concentrando sua atenção em Ryujiro. Desde que Onoki espalhou essa notícia, todos sentiram que Ryujiro tinha algo a ver com isso. E se a Vila das Nuvens tivesse sido atacada apenas pelo Raikage anterior, ela não estaria em um estado tão terrível. Muitos ficaram preocupados. As habilidades de Ryujiro eram muito poderosas e desconhecidas, além do controle deles. Ryujiro, você teve algo a ver com o que aconteceu na Vila da Pedra? Tsunade perguntou solenemente. Embora as principais aldeias ninjas tenham travado guerra contra Konoha, atacar ativamente outras aldeias não deixou espaço para reconciliação. E as técnicas desconhecidas de Ryujiro podem representar uma ameaça oculta, deixando todos no mundo ninja desconfiados das intenções de Konoha. Nesse ponto, Ryujiro decidiu não esconder mais nada, tudo estava pronto. Sim, Itachi foi para a Vila das Nuvens porque eu o enviei. Antes disso, Itachi morreu uma vez. Eu o ressuscitei. O que? Ressuscitado. Todos ficaram atordoados, olhando para Ryujiro em choque. Embora o Edo Tensei também seja uma técnica de ressurreição, eles acreditavam que a ressurreição da qual Ryujiro falava era diferente dela. Ressuscitado. Você está falando sério? Até mesmo a normalmente calma Tsunade estava estranhamente agitada. Ryujiro entendia a agitação de Tsunade, ela tinha sua própria dor. Seu irmão e amante, a habilidade de ressurreição de Ryujiro poderia trazer seu irmão de volta? Tsunade rapidamente descartou o pensamento. Seu irmão estava morto há tantos anos, por que perturbá-lo? Sim, em vez de ressurreição, é mais como se tornar um tipo diferente de forma de vida, mas com a mesma consciência. Embora sua aparência seja ligeiramente diferente da dos humanos. Um tipo diferente de forma de vida? Seus corações tremeram mais uma vez. Isso significava que Ryujiro agora tinha a capacidade de criar vida? Jiraiya parecia sério. Ele já acreditou que Ryujiro poderia mudar tudo em Konoha. E mesmo que Ryujiro não fosse a criança profetizada, ele não achava que Ryujiro traria desastres. Mas a conversa de Ryujiro sobre ressurreição estava além de sua compreensão. Todos se esforçaram para digerir as informações que Ryujiro havia compartilhado. Era muita coisa para assimilar. E agora, com o ataque de Itachi às Vilas da Nuvem e da Pedra, eles acreditavam que Itachi nunca havia realmente desertado de Konoha. As técnicas e a força demonstradas por Konoha estavam muito além das expectativas. O título de Konoha como a vila ninja mais forte era realmente verdadeiro? Negociações pacíficas. Após o golpe severo, Onoki considerou negociar com Konoha para acabar com a guerra, mas após o ataque, ele jurou fazer Konoha pagar caro. No entanto, Onoki não tinha força, assim como a Vila da Pedra. Após uma breve reunião, os superiores de Konoha continuaram a digerir as informações que Ryujiro compartilhou. Era insondável. Era como um abismo profundo. Felizmente, Ryujiro estava do lado deles. Se ele pertencesse a outra aldeia, o desespero seria inimaginável. Era uma sensação de total impotência, não importa o quanto a pessoa lutasse. O modelo de personagem, Sozuki Aizen. Progresso de desbloqueio de personagem, 85%. De fato, o progresso do modelo de Ryujiro havia alcançado 85%. De fato, em 80%, o sistema havia indicado que ele poderia invocar Sozuki Aizen para o mundo real. No entanto, Aizen recusou. Embora esse Aizen fosse uma construção de energia do sistema, seu orgulho como Aizen não lhe permitiria servir a ninguém. Embora o sistema pudesse apagar a consciência do Aizen projetado, Ryujiro sentiu que não havia necessidade. Além disso, mesmo que Aizen fosse projetado no mundo real, isso não mudaria a situação atual no mundo ninja. Trazer Aizen para este mundo agora pode criar mais problemas para ele. Então Ryujiro não queria correr esse risco. Quando Ryujiro e Hinata retornaram para a casa dos Hyuga, Ryujiro franziu a testa ligeiramente. Hinata, preciso sair um pouco. Hinata fez uma pausa e olhou para Ryujiro perguntando, posso ir com você, Ryujiro-kun? Ryujiro hesitou por um momento, então pegou a mão dela com um sorriso. Vamos. Com a força atual de Hinata, ela não deve encontrar nenhum perigo. Ryujiro cortou o ar com as pontas dos dedos, e sob o olhar de todos, ele e Hinata entraram em um caminho vazio. Os membros do clã Hyuga ficaram atordoados. Ryujiro-sama também pode usar ninjutsu de espaço-tempo? Na base de Orochimaru, duas figuras apareceram por perto. Um ninja enfaixado e outro com muito chakra, vestidos com armadura vermelha sobre um traje de combate preto, com longos cabelos pretos caindo em cascata pelas costas. Seus olhos de Sharingan de 3 Tomoe olhavam friamente para a base de Orochimaru. O segundo Tsuchikage Mu, e a figura lendária do período dos reinos combatentes, Uchiha Madara. O segundo Tsuchikage, controlado por Obito, chegou à base de Orochimaru junto com Uchiha Madara. Sentiu o chakra da besta de uma cauda.
Quando devorarmos, o mundo Shinobi finalmente terá paz eterna, disse Uchiha Madara friamente. Dentro da base, Orochimaru e Gaara sentiram o poderoso chakra, e a testa de Gaara começou a suar frio. Que chakra assustador, era o mais forte que ele havia sentido até então. Orochimaru saiu da base e ao ver as duas figuras, mostrou um olhar de descrença. Você é Uchiha Madara? Capítulo 152. Me reconheceu de relance. Madara olhou para Orochimaru com interesse. Como esperado, exatamente como Obito disse. A pessoa à sua frente não poderia mais ser chamada de humana, com aquele vazio oco em seu peito ainda conseguindo sustentar a vida. De fato, isso despertou alguma curiosidade. Embora Obito tivesse alertado sobre sua força extraordinária, aos olhos de Madara, eles eram apenas peixes pequenos. Afinal, ele era Uchiha Madara. O único que realmente poderia desafiá-lo era seu bom amigo Senju Hashirama. Para ele, além de Hashirama, os ninjas daquela época eram apenas um bando de criaturas insignificantes. Segundo Tsuchikage Uchiha Madara, um convidado raro. A expressão de Orochimaru permaneceu inalterada. É realmente uma honra conhecer uma figura tão lendária. Durante o período dos estados combatentes, as batalhas entre os clãs Senju e Uchiha foram infames, com as figuras mais notáveis sendo Senju Hashirama e Uchiha Madara. A força desses dois fazia com que os ninjas daquela época se sentissem sufocados. Madara, que não era de ficar conversando, avançou em direção a Orochimaru com um golpe rápido, um ataque direto. Esse ímpeto avassalador era condizente com uma figura lendária, mas Orochimaru também não podia ser subestimado. Bum! Foi como se um pilar radiante de luz disparasse para o céu, a forte pressão espiritual irrompeu como um maremoto, fazendo o chão tremer. As pupilas de Madara encolheram, perdendo o foco momentaneamente antes de rapidamente recuperar a compostura. Como esperado de Uchiha Madara. Orochimaru ficou um pouco surpreso com Madara. O taijutsu de Madara era formidável, e sua imensa força, aumentada pelas células de Hashirama, o tornava ainda mais forte do que em vida. No confronto de taijutsu, Orochimaru estava sendo empurrado para trás, mas graças ao seu erro, apesar de parecer estar na defensiva, ele não foi significativamente ferido. Madara demonstrou um leve descontentamento, sujeito casca grossa. A pele daquele cara era feita de aço? Nem uma kunai conseguiria perfurá-lo. Madara formou selos de mão sem pressa, reunindo o chakra escaldante em sua boca, então cuspiu uma chama em direção a Orochimaru. Estilo fogo, grande jutsu de bola de fogo. Bum! Embora fosse apenas um ninjutsu de nível B, nas mãos de Madara, seu poder rivalizava com o de um jutsu de nível S. O mar de chamas escaldantes avançou, cobrindo uma vasta área, fazendo com que o ambiente parecesse uma fornalha. O mar de chamas disparou em direção a Orochimaru como uma flecha enorme. Diante do mar de chamas, Orochimaru calmamente sacou sua Zanpakuto. Um forte clarão branco interceptou as chamas que se aproximavam, e ao mesmo tempo, sua outra mão reuniu uma luz bruxuleante, o brilho roxo escuro brilhando intensamente. Zing! O cero foi lançado instantaneamente rugindo pelo ar. Em um instante, uma chama azul surgiu ao redor de Madara, o chakra violento se transformando no esqueleto gigante do Susanoo para bloquear o cero de Orochimaru. O que foi isso agora? Ninjutsu? Não, isso não está certo. Não tinha propriedades de chakra e não havia selos de mão. Com seu Sharingan, ele definitivamente teria notado qualquer selo de mão. Parecia que nem os jutsus usados eram humanos. O que exatamente aconteceu no mundo ninja durante os anos em que ele esteve morto? Como esperado de Uchiha Madara, até a força do seu Susanoo é diferente dos outros. Orochimaru olhou para Madara com admiração. Ao ver a expressão apreciativa de Orochimaru, Madara sentiu-se um pouco enjoado, como se estivesse sendo ridicularizado por uma formiga. Parece que subestimei você. Você está qualificado para dançar diante de mim. Mas como você vai lidar com essa mudança? O Mangekyou Sharingan de Madara mudou para Rinnegan, e o Susanoo se transformou levemente, perdendo sua face frontal enquanto ganhava faces em ambos os lados, cada uma com braços formando selo sob a proteção do Susanoo. Você consegue suportar esse jutsu? Tengai Shinsei. Por um breve momento, a terra arenosa foi coberta por uma enorme sombra. Sentindo a pressão de cima, Orochimaru olhou para cima, suas pupilas encolhendo involuntariamente. Um meteorito? Era um meteorito. Madara realmente possuía tal poder, e aqueles olhos eram Rinnegan. O Rinnegan não deveria pertencer ao líder da Akatsuki? Que segredos ele não conhecia? Sob a sombra enorme, uma aura sufocante o envolvia. Madara cruzou os braços, olhando com interesse para o atordoado Orochimaru. Como você lidará com esse jutsu? Aproveitando o momento, Obito controlou o segundo Tsuchikage para correr até a base de Orochimaru, com o objetivo de levar Gaara embora. No entanto, não seria tão fácil, pois dentro da base estava Kira, um arrancar de nível Vasto Lord. Levar Gaara embora sob os olhos atentos de Kira era quase impossível. No passado, Orochimaru poderia ter ficado apavorado ao encarar um meteorito tão colossal, já que os níveis de poder estavam em dimensões diferentes. Mas agora, embora sentindo alguma pressão, ele não estava completamente desamparado. Zumbido. Uma imensa pressão espiritual se acumulou nas pontas dos dedos de Orochimaru, e sua alta densidade distorceu o espaço ao redor. De longe, Madara observou a luz se acumulando na mão de Orochimaru e levantou uma sobrancelha. O que era aquela luz? Isso afetou até o espaço. O poder desse cara poderia ser maior do que parecia? Pensando nisso, a expressão de Madara se tornou sombria.
O quanto ele havia passado para atingir sua força atual. Os tempos realmente mudaram? Bum! O Gran Reiceiro foi lançado em um instante. O impacto aterrorizante criou uma enorme tempestade. Com seu Rinnegan, Madara viu claramente o espaço ao redor sendo afetado pelo raio. Estrondo. Quando o Gran Reiceiro explodiu, uma tempestade desceu, a luz roxa escura cobrindo metade do céu, cegando os olhos. A energia violenta contida no Gran Reiceiro imediatamente destruiu o enorme meteorito em fragmentos. Entretanto, enquanto Orochimaru ainda estava se deleitando com seu sucesso, outro meteorito apareceu em sua visão. Na verdade são dois? Os olhos de Orochimaru se arregalaram de surpresa. Os lábios de Madara se curvaram. Como você vai lidar com o próximo? Capítulo 153. O rosto de Madara revelou um sorriso brincalhão. O poder demonstrado era realmente aterrorizante, mas ele também observou cuidadosamente que tal clarão exigia um breve tempo para se acumular. Na segunda vez, Orochimaru não teve tempo de reunir Zero. Não havia outra escolha a não ser liberá-lo. Entretanto, quando Orochimaru estava se preparando para liberá-lo, uma aura sufocante e aterrorizante desceu de repente, e uma figura saltou. Ryujiro fez uma postura de desenho, cobrindo sua Zanpakuto com a ki de armamento. Esse golpe foi muito rápido, aparentemente transcendendo o tempo e o espaço, não deixando espaço para reação. Uma luz vermelha escura e ofuscante riscou o céu, carregando um impulso semelhante ao de um tsunami em direção ao meteorito. Bum! Um rugido ensurdecedor irrompeu instantaneamente, uma onda de choque invisível explodiu. A luz vermelha deslumbrante rasgou o enorme meteorito e rachaduras gradualmente se espalharam conforme o meteorito colidia com a luz vermelha escura. O mundo inteiro estava envolto naquele corte vermelho escuro. O céu se agitava e um vendaval uivava. As espessas nuvens brancas no céu azul foram divididas pelo corte aterrorizante, criando uma fenda. O céu foi aberto. Vendo essa cena, Madara não conseguiu mais manter a calma. Quem é? Orochimaru, que ficou atordoado por um momento, sorriu novamente. Era Ryujiro. O portal vazio desapareceu lentamente, e duas figuras apareceram fracamente na poeira envolvente. Quando a poeira se dispersou completamente, Madara franziu a testa enquanto olhava para as duas figuras jovens. Quando esses dois apareceram? Quando ele viu a Zanpakuto na mão de Ryujiro, seus olhos se contraíram de repente, a aura ao redor dele era tão nítida quanto a luz vermelha de agora. Será que a luz vermelha foi acesa agora mesmo por esse jovem na frente dele? Como isso é possível? Quantos anos se passaram no mundo ninja? Como um monstro tão poderoso pôde aparecer? Madara, ouvi falar muito de você. Deixe-me ser seu oponente. Ryujiro disse com um leve sorriso, querendo testar a força do lendário ninja. Ele não usaria o poder do Shinigami, sabendo que seu Mangekyou Sharingan ainda não havia sido testado. A presença da figura lendária do clã Uchiha diante dele era o objeto perfeito para seu teste de poder. O rosto de Madara escureceu instantaneamente, e uma voz sombria emergiu de sua boca. Seu pirralho, você quer lutar comigo? Você também quer dançar na minha frente? O canto da boca de Ryujiro se contraiu levemente e arrogante. No segundo seguinte, os olhos de Ryujiro se voltaram para o Mangekyou Sharingan. Tanto Orochimaru quanto Madara ficaram surpresos quando viram os olhos de Ryujiro mudarem. Os olhos de Ryujiro evoluíram para o Mangekyou Sharingan? Que assustador! Orochimaru pensou, chocado. Da mesma forma, Madara olhou incrédulo para os olhos familiares de Ryujiro. Mangekyou Sharingan. Como isso é possível? Ele não sentiu a mesma linhagem neste jovem? Poderia ser que esses Mangekyou Sharingan foram transplantados? Após um breve momento de espanto, um olhar de desdém apareceu no rosto de Madara. Um par de Mangekyou Sharingan transplantados é da sua confiança? Ryujiro sorriu levemente, quem sabe? Deixe-me testar o poder desses olhos. Op! Arrogante e ignorante. Madara bufou friamente, disparando como uma flecha em direção a Ryujiro. De repente, neste momento, uma poderosa força de sucção puxou Ryujiro em direção a Madara. Puxada universal. Voando em direção a Madara, o rosto de Ryujiro mostrou um leve sorriso. Neste momento, o Mangekyou Sharingan de Ryujiro girou como um moinho de vento. A mão de Madara perfurou o peito de Ryujiro, espalhando sangue por todo lugar. Madara olhou para a expressão atordoada de Ryujiro com ainda mais desdém. Você estava apenas falando alto. Arrogância requer força correspondente. Este é o preço da sua ignorância. De repente, naquele momento, tudo ao redor parou. O rosto de Madara revelou um olhar de desdém. Um par de Mangekyou Sharingan transplantados é da sua confiança? O rosto de Madara mudou de repente. Porque ele repetiu as mesmas palavras. Além do mais, ele já não tinha matado Ryujiro, porque o outro ainda estava aparecendo diante dele. Madara tinha certeza de que não estava sob efeito de um genjutsu. Aquela sensação, aquele cheiro de sangue, se fosse um genjutsu, ele teria notado imediatamente. Nesse momento, os olhos de Ryujiro revelaram excitação. Então essa é a habilidade dele. Madara disparou novamente, ele precisava descobrir o que tinha acontecido. Tentando de novo. Como antes, a puxada universal puxou o corpo de Ryujiro, e Madara mais uma vez perfurou o peito de Ryujiro. Isso era realidade, sem dúvida. A expressão de Madara mudou novamente. Mas naquele momento, tudo ao seu redor parou mais uma vez. O rosto de Madara revelou um olhar desdenhoso. É um par de Mangekyou Sharingan transplantado. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, o rosto de Madara mudou completamente. O que você fez? Madara quase rugiu para o sorridente Ryujiro.
O rosto de Ryujiro revelou um leve sorriso, tudo o que tinha acontecido era real, até mesmo a parte em que Madara perfurou seu peito. Mas devido ao poder do seu Sharingan, tudo retornou ao ponto original quando sua habilidade foi ativada. A capacidade de retroceder no tempo infinitamente. Seu Mangekyou Sharingan tinha um poder relacionado ao tempo. No momento em que a habilidade foi ativada, o tempo foi definido para um ponto original, sem mirar em nenhuma pessoa específica. Em vez disso, ela afetava o tempo ao redor, e sempre que Ryujiro estivesse em perigo mortal, a habilidade seria ativada, retornando ao ponto original no tempo. Sua habilidade era um poder de reversão do tempo. Nem mesmo Ryujiro esperava que seus olhos tivessem uma capacidade relacionada ao tempo. Era simplesmente avassalador. Neste momento, Orochimaru e Hinata, assim como Madara, estavam igualmente confusos. Embora Hinata soubesse que Ryujiro não estaria em perigo por causa de Madara. Ao ver o peito de Ryujiro sendo perfurado por Madara, seu coração doeu dolorosamente. Os olhos de Hinata agora estavam vermelhos. Capítulo 154. Responda-me. O que exatamente você fez? Madara rugiu de fúria. Ao mesmo tempo, dentro da base de Orochimaru, o segundo Tsuchikage, controlado por Obito, já havia caído no chão. Seu corpo gradualmente se transformando em pedaços de papel. A alma do segundo Tsuchikage foi devorada por Kira. Nesse momento, suor frio do tamanho de grãos de soja surgiu na testa de Obito, revelando um olhar de choque. Monstro! Tal poder era algo com que eles nunca poderiam lidar. O desenvolvimento da situação superou suas expectativas. Será que o plano Olho da Lua realmente poderia ser realizado com um monstro desses no caminho? Depois de pensar por um tempo, Obito, sem hesitar, distorceu o espaço ao redor e entrou na dimensão Kamui. O poder do monstro era devorar almas. Se isso fosse verdade, então Madara estava em perigo. Eles não podiam perder Madara em seu plano. Se a alma de Madara fosse devorada, o plano do Olho da Lua seria completamente frustrado. Atualmente Madara não ousa mais agir precipitadamente. Isso era uma ilusão ou algum outro tipo de poder? O sorriso de Ryujiro desapareceu quando ele disse indiferentemente: parece que nem você consegue ver através do poder desses olhos. As sobrancelhas de Madara franziram, sua raiva interior queimando. Como uma figura invencível do período dos estados combatentes, ele estava sendo alvo de brincadeiras de um jovem. Tempo. O tempo ao nosso redor é afetado pelo meu dojutsu. Não importa quantas vezes você me mate, o tempo sempre nos trará de volta a este ponto. A voz de Ryujiro se amplificou enquanto ele falava com indiferença. Impossível. Como pode existir um dojutsu desses? Madara não conseguia acreditar e gritou de espanto. Mangekyou Sharingan. Era apenas um par de Mangekyou Sharingan. E nem mesmo Mangekyou Eterno. Nem mesmo seu Rinnegan tinha uma habilidade tão poderosa. Embora as habilidades de seu Rinnegan estivessem atualmente limitadas devido ao seu corpo Edo Tensei, mesmo seus poderes anteriores não podiam ser comparados ao dojutsu deste garoto. Além disso, o que mais intrigou Madara foi porque Ryujiro conseguia usar o Mangekyou Sharingan sem qualquer esforço ou efeitos colaterais. Se esses Sharingan fossem transplantados, um usuário não Uchiha pagaria um preço alto para usá-los. Mas Ryujiro parecia completamente à vontade do começo ao fim. Ryujiro, nada mais que você faça pode me surpreender. Os olhos de Orochimaru estavam fixos em Ryujiro. Manipular o tempo inimaginável. E esse era apenas o poder de um par de Mangekyou Sharingan. Uau! Como cérebro por trás do mundo Shinobi, Madara ajustou brevemente sua mentalidade. Parecia que ele havia perdido a compostura por causa daquele pirralho. Se matar esse pirralho reiniciasse o tempo, desativá-lo impediria a ativação do dojutsu. No segundo seguinte, Madara riu de repente. Seu coração há muito adormecido estava mais uma vez acelerado de excitação. Esse sentimento familiar, essa é a batalha que eu anseio. Rapaz, eu reconheço você. Além de Hashirama, você é o segundo ninja que me faz lutar seriamente. Qual o seu nome? Ryujiro. A voz fria não transmitia emoção alguma. Madara silenciosamente anotou o nome. Alguém digno de toda a minha força. Madara disse animadamente. Imediatamente, uma chama azul deslumbrante surgiu, e a pressão do chakra crescente fez com que os longos cabelos negros de Madara se arrepiassem. A figura do gigante azul, tênue e crescente, gradualmente se estabilizou em um imponente gigante samurai azul. Da posição da testa do Susanoo, o Rinnegan dominador de Madara olhou para a pequena figura de Ryujiro abaixo, falando em um tom muito calmo. Com este Susanoo completo vamos testar sua força. A pressão do Susanoo completo de Madara era muito maior que a de Sasuke. Embora Sasuke tivesse o Mangekyou Sharingan eterno, o poder de seus olhos ainda não havia se desenvolvido completamente. O Susanoo azul completo parecia mais majestoso e sufocante como uma montanha imponente. Sob este imponente Susanoo, Ryujiro parecia ainda menor. Susanoo completo, hein? Então vamos ver qual Susanoo é mais forte. Estrondo. Uma pressão de chakra aterrorizante surgiu de Ryujiro, rompendo instantaneamente as nuvens. O chakra vermelho escuro e violento gradualmente formou uma figura massiva. Ao ver isso, o rosto de Madara mudou drasticamente. Poderia ser, boom, uma força ainda mais aterrorizante do que antes oprimia os arredores, com areia amarela voando por toda parte. O gigante samurai, vagamente visível, trouxe uma pressão sem precedentes. O poder do Mangekyou Sharingan poderia ajudá-lo a formar um Susanoo completo? E este chakra, Senjutsu. Desde o começo, o menino lhe deu uma sensação familiar, uma sensação que ele sentiu por meio de Hashirama.
Mas nem mesmo a Shirama conseguiu manter o modo sábio continuamente. Inicialmente Madara tinha dúvidas, mas agora ele tinha quase certeza de que Ryujiro estava no modo sábio, mesmo em seu estado normal. Hinata, que nunca tinha visto tanto poder, não pôde deixar de mostrar alguma mudança em sua expressão. Uma pressão de chakra tão assustadora. Ambos estão em um nível diferente dos ninjas desta era. No entanto, parecia que Hinata não havia percebido que até ela havia superado a força dos Kages da geração anterior. Seu poder total pode não ser mais fraco que o de Madara. Ela pode até superá-lo. Muito bom, muito bom. Isso torna interessante. Vamos, continue dançando para mim. O Susanoo azul sacou sua katana, piscando uma luz azul deslumbrante. A lâmina massiva formada por chakra condensado parecia extremamente aterrorizante. Da mesma forma, Ryujiro permaneceu calmo, também controlando seu Susanoo para sacar sua katana. As duas enormes lâminas de chakra colidiram, afetando até mesmo o espaço ao redor. Seu imenso poder foi o suficiente para influenciar o espaço ao redor delas. A energia azul se entrelaçou com a energia vermelha escura, emitindo uma pressão que fez todas as criaturas em um raio de 10 milhas prostrarem-se no chão, incapazes de se mover. Esse choque de poderes supremos até fez o coração de Orochimaru palpitar. Seu poder parecia um pouco deficiente agora. Estrondo. Depois disso, um forte raio de luz azul deslumbrante cortou metade de uma montanha distante. Tal poder de fato superou o dos humanos. Capítulo 155. O poder do Susanoo ultrapassou a imaginação de Orochimaru. Este é o poder supremo do clã Uchiha? Realmente assustador. Como esperado, a linhagem Uchiha é a mais poderosa de todo o mundo Shinobi. Sem alguém como Ryujiro, quem mais poderia enfrentar Madara? TCH. Madara olhou para Ryujiro com desagrado. Esse pirralho, que nem era do clã Uchiha, conseguia usar os olhos do clã em seu potencial máximo. Será que o Sharingan não o rejeitou? Madara nunca poderia imaginar que aqueles olhos não foram transplantados para Ryujiro, eles pertenciam a ele desde o começo. Sua poderosa habilidade visual era quase indistinguível do eterno Mangekyou Sharingan. Com a ajuda do poder do Ojioku, seus poderes oculares eram infinitos, e não havia efeitos colaterais pelo uso contínuo do Sharingan. O céu estava coberto de nuvens escuras, trovões brilhando. Um gigante azul e um gigante vermelho escuro se chocaram, fazendo parecer o fim do mundo. Hinata, vendo essa cena, não demonstrou nenhuma flutuação emocional, mas seus olhos estavam cheios de curiosidade enquanto olhava para Ryujiro. Como Ryujiro obteve esses olhos? Além disso, Hinata olhou para Orochimaru ao seu lado e ficou ainda mais confusa. Ryujiro esteve em contato com Orochimaru todo esse tempo? O que estava acontecendo? Embora Orochimaru tenha sido quem matou o terceiro Hokage, as emoções de todos se dissiparam depois daquele dia. Portanto, Hinata naquele momento não nutria ódio algum por Orochimaru. O que a intrigou foi o estado atual de Orochimaru. Um buraco oco no peito, mas ele ainda estava vivo, com seus órgãos internos faltando. Se fosse uma pessoa, ela já estaria morta há muito tempo. Será que Orochimaru não era mais humano? Hinata não conseguia entender. Ela tinha muitas dúvidas em sua mente. Parecia que qualquer um que entrasse em contato com Ryujiro passava por algumas mudanças, incluindo ela mesma. Seu Tenseigan era algo que ela nunca havia imaginado. As habilidades que ela concedia a tornavam tão poderosa que nem mesmo os Kage eram páreos para ela. Naquela época, ela havia bloqueado a liberação de poeira de Onoki, o que a surpreendeu bastante. Ela nunca imaginou que um dia aleijaria o braço de Onoki. Inúmeros picos desmoronaram devido à batalha, e o chão sob seus pés ficou cheio de rachaduras, estendendo-se infinitamente à distância, com profundidades que chegavam a dezenas de metros, dando a sensação de estar na beira de um penhasco. Este é o poder do clã Uchiha. No cristal na testa do Susanoo vermelho escuro, Ryujiro estava inexpressivo, sem demonstrar emoção. Encarando Madara, seu coração permaneceu impassível. O poder de Madara era de fato o mais forte no mundo Shinobi atual. Ao enfrentar a Shirama na vila, a Shirama não estava usando sua força total devido a certas influências de vontade. Mas agora, o Madara diante dele estava em seu auge. Mas nem mesmo lutar contra Madara trouxe aquela sensação emocionante. Ele ficou forte demais? Embora o Susanoo fosse poderoso o suficiente para cortar o pico de uma montanha com um golpe, a habilidade de espada de Ryujiro podia fazer o mesmo. Esgrima. De repente, um brilho surgiu nos olhos de Ryujiro. De fato, manejo de espadas. Por que ele não pensou nisso antes? Se o Susanoo fosse combinado com sua esgrima, que tipo de poder aterrorizante ele geraria? Desde o início, seus choques de lâmina com Madara foram meros golpes comuns, mas mesmo esses golpes simples liberaram ondas de poder aterrorizantes. As nuvens escuras no céu e a paisagem imutável ao redor delas foram todas influenciadas por seus movimentos simples. Caramba, o poder dos olhos dele é inesgotável? Madara olhou para Ryujiro com uma expressão desagradável. Ele nunca pensou que um pirralho pudesse ser mais problemático que a Shirama. Como um ninja tão extraordinário poderia nascer nessa era? Até ele estava sendo empurrado para trás. Inaceitável. Madara se sentiu amargurado por dentro. No momento seguinte, os movimentos de Ryujiro mudaram. O que esse pirralho quer fazer? A expressão de Madara mudou ligeiramente enquanto Ryujiro controlava o Susanoo para assumir uma posição de sacar a espada. Ao mesmo tempo, o Susanoo mudou com o impulso de Ryujiro. Naquele momento, o corpo de Madara não pôde deixar de tremer. Ele olhou para suas mãos em descrença. Suas mãos tremiam incontrolavelmente.
Uchiha Madara, estou realmente com medo. Impossível. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou Uchiha Madara. Madara não conseguia aceitar que sentia uma ponta de medo ao encarar Ryujiro. Quando ele olhou nos olhos frios de Ryujiro, as pupilas de Madara encolheram bruscamente. Flash escuro. Agite. Num instante, a terra tremeu e uma tempestade terrível irrompeu sobre a terra sem limites. O golpe de Ryujiro fez parecer que todo o mundo Shinobi havia sido dividido em dois. O terrível corte vermelho escuro pareceu cortar o mundo Shinobi. O golpe foi tão rápido que ninguém conseguiu reagir. As nuvens escuras no céu se dispersaram instantaneamente, mas a atmosfera opressiva parecia uma montanha pressionando o coração. O Susanoo azul foi completamente engolido pelo golpe imparável e engolido em um instante. O golpe imparável se estendeu para frente, transformando o chão em um abismo profundo. Comparado aos golpes habituais de Ryujiro, este realmente definiu o que significa invencível. O espaço foi distorcido devido ao corte, e as rachaduras na atmosfera davam a impressão de que o próprio espaço iria se despedaçar a qualquer momento. Zetsu Negro, escondido ali perto, ficou profundamente chocado com a cena. O poder demonstrado por Ryujiro ultrapassou a imaginação do Zetsu Negro. Como isso pode ser possível? Como essa era poderia produzir um ninja mais forte que Madara? O plano de ressuscitar sua mãe seria impossível? Madara, com o Rinnegan, ainda não conseguia se igualar a Ryujiro. Isso estava além das expectativas do Zetsu Negro. Essas criaturas humildes do mundo Shinobi poderiam dar à luz um monstro tão aterrorizante. Na situação atual, a menos que Madara se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas, ele não conseguiria derrotar Ryujiro. Mas para se tornar o Jinchuriki, mais uma besta com cauda era necessária, uma cauda. O cauda máxima estava sob a proteção de Ryujiro, o que tornava impossível que eles fizessem qualquer movimento. A tempestade rugiu por um longo tempo antes de diminuir. A paisagem ao redor deles foi completamente alterada pelo golpe de Ryujiro. Na frente de Ryujiro, o terreno criado pelo corte formava um vale. Olhando para suas profundezas, parecia como olhar para um abismo sem fim. Parado na beirada, o solo solto parecia pronto para desabar a qualquer momento. Ryujiro não acreditava que Madara morreria assim. Afinal, com seu corpo Edo Tensei, ele poderia reviver de qualquer dano letal. O poder desse golpe era realmente aterrorizante. Ele poderia facilmente destruir uma vila ninja inteira. Capítulo 156. O corpo de Madara estava se recuperando gradualmente. Como um corpo Edo Tensei, ele era praticamente mortal, capaz de reviver mesmo depois de golpes tão terríveis. Entretanto, o outrora orgulhoso e imponente Madara agora tinha uma expressão de choque no rosto. Ele nunca imaginou que o golpe de Ryujiro seria tão horrível. Olhando para a paisagem destruída atrás dele, o coração de Madara ficou dormente. Mesmo em seu estado atual, ele não conseguiu causar um impacto tão devastador. Aquele golpe parecia capaz de dividir o mundo Shinobi inteiro em dois. Madara ainda era humano, suscetível às suas emoções. Antes disso, ele nunca havia considerado ninguém no mundo Shinobi digno de sua atenção, exceto Hashirama. Mesmo quando Obito o alertou para ser cauteloso, ele nunca levou isso a sério. Ele pensou, como um mero garoto poderia se comparar a ele, Uchiha Madara? Mas agora Madara entendeu que Obito não estava exagerando. A força de Ryujiro realmente atingiu um nível sem precedentes. O Susanoo infundido com chakra da natureza era algo que nem mesmo ele, com o Rinnegan, seria capaz de enfrentar na era de Hashirama. Tudo estava um caos. A única solução agora parecia ser se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, para ganhar o poder do lendário sábio dos 6 caminhos. Mas o Jinchuriki de uma cauda estava sendo protegido por Ryujiro, e não havia sinal do segundo Tsuchikage que havia entrado por tanto tempo. Nesse momento, um redemoinho apareceu no espaço ao redor, e a figura de Obito gradualmente emergiu. Quando viu a cena diante dele e o terreno, ele sentiu uma profunda sensação de desespero. Se esse era o poder de Ryujiro, como eles poderiam derrotá-lo? Como eles poderiam completar o plano Olho da Lua? Senhor Madara, devemos recuar por enquanto. Devemos sobreviver a isso para lutar outro dia, e podemos planejar mais. Obito e Madara desapareceram da terra desolada e árida. A presença deles desapareceu? Madara realmente fugiu? Isso foi inesperado para Ryujiro. Para alguém tão orgulhoso quanto Madara, decidir recuar foi um golpe significativo em seu ego. No entanto, Ryujiro não menosprezou Madara. Às vezes, um recuo temporário sob poder absoluto não é vergonhoso. Pelo menos, Madara recuando na frente dele era compreensível. O poder do Susanoo combinado com sua habilidade com a espada era realmente inimaginável. Da sua perspectiva, a crise iminente não era mais uma grande preocupação. Agora, era a hora de unificar todo mundo Shinobi. Na base, Madara, Obito e Zetsu Negro pareciam um tanto desolados. Principalmente Madara, que antes estava acima de todo mundo Shinobi, agora se via superado por um Shinobi desta geração. Obito examinou a área e franziu a testa. Zetsu, onde está Sasuke? Sasuke era um membro crucial da organização, uma força formidável com o eterno Mangekyou Sharingan cujo potencial futuro poderia rivalizar com o de Madara. Mas o Zetsu Negro trouxe notícias chocantes. O Zetsu Branco viu Itachi na Vila da Pedra. Sasuke foi embora ao ouvir essa notícia. O quê? Itachi? Como isso é possível? Itachi já não era. Zetsu Negro, o verdadeiro cérebro por trás do mundo Shinobi, também ficou preocupado com essa reviravolta inesperada. Sim, eu vi Itachi morrer nas mãos de Sasuke com meus próprios olhos. Eu suspeito que Ryujiro tem algum método para reviver pessoas.
Reviver? Obito franziu a testa e perguntou em voz profunda. Você está dizendo que é como o Edo Tensei? Não. Zetsu Negro balançou a cabeça. Com base nas minhas informações, o método de Ryujiro parece transformar a pessoa original em outro tipo de ser. Orochimaru também não mudou? Essa forma pode não ser mais humana. Um método para alterar seres humanos? Ao ouvir isso, as expressões de Obito e Madara mudaram. A capacidade de alterar formas de vida estava além do ninjutsu comum. Ryujiro não é mais um humano comum. Se seu poder rivaliza com o do sábio dos 6 caminhos, e considerando suas habilidades e seu Sharingan, ele sem dúvida guarda segredos que não podemos desvendar. De fato, esse Sharingan. Os olhos de Madara brilharam com uma luz escura. Uma habilidade de manipulação do tempo do Sharingan nunca foi vista na história do clã Uchiha, e apareceu em um shinobi que não tinha sangue Uchiha. Como isso pôde acontecer? Eu também tenho novidades. Há um monstro na base de Orochimaru com habilidades aterrorizantes. Ele pode apodrecer qualquer coisa. Quando ele tocou o corpo do segundo Tsuchikage no Edo Tensei, até ele decaiu devido ao seu poder. Esses monstros parecem capazes de devorar almas também. Devorar almas? Os rostos de Zetsu Negro e Madara mudaram. A habilidade de devorar almas era realmente aterrorizante. Como alguém que morreu uma vez, Madara sabia da existência da Terra Pura. Se a alma fosse devorada, não haveria entrada na Terra Pura, o que significa morte verdadeira. A única solução agora é obter o poder do sábio dos 6 caminhos para derrotar Ryujiro. Mas o Jinchuriki de uma cauda. A ideia do Jinchuriki de uma cauda causou-lhes grande frustração. Com Ryujiro protegendo-o, capturar uma cauda não foi fácil. Principalmente sabendo que Ryujiro tinha o poder de devorar almas, eles tinham que ser extremamente cautelosos. Caso contrário, eles podem acabar em uma situação terrível, sem chance de recuperação. Senhor Madara, talvez não estejamos totalmente sem opções. Zetsu Negro, diga apenas o que você tem em mente. Senhor Madara, sob as antigas ruínas de Horan está o poder do Ryumyaku. Sua energia é vasta o suficiente para afetar o tempo e o espaço. Talvez possamos aproveitar esta oportunidade para desbloquear o selo do Ryumyaku e arriscar. De acordo com a investigação de Zetsu Branco, o ninja do passado apareceu nas ruínas de Horan. Essa notícia foi como uma bomba. Madara olhou para Zetsu Negro e perguntou em voz profunda. Zetsu Negro, isso é verdade? Ryumyaku? Ele pode realmente nos levar de volta no tempo? Essa era a única chance deles. Zetsu Negro hesitou por um momento. Lord Madara, se é verdade ou não importa mais. Essa é nossa única oportunidade. Madara ficou em silêncio. Zetsu Negro estava certo. Essa era a única chance deles de contra-atacar. Horan, o rei dos reis. Os olhos de Madara brilharam com uma luz escura e misteriosa. Capítulo 157. Além de Konoha, as outras vilas ninjas sofreram enormes perdas. Entre elas, Vila da Pedra e Vila da Nuvem foram as mais afetadas. Onoki foi ferido durante sua batalha com o segundo Tsuchikage. Quanto à Vila das Nuvens, a situação era ainda mais terrível. O Raikage deles mal conseguia sobreviver, e as instalações médicas avançadas da vila estavam completamente destruídas. Os shinobi da Vila das Nuvens que retornavam, ao verem a devastação, ficaram completamente chocados. A vila inteira foi quase completamente destruída, não restando nenhuma construção intacta. O que eles não conseguiam aceitar era o desaparecimento de Killer B. A ausência do Jinchuriki do 8 Caudas deixou toda a vila em pânico. Se Killer B estivesse presente, a situação poderia ter sido mais estável. Mas com ele desaparecido, seu destino parecia sombrio. Os shinobi da Vila das Nuvens lutaram para aceitar essa realidade devastadora. Se a destruição tivesse sido causada por uma batalha entre o Raikage e os Raikages anteriores, teria sido impossível. Os antigos Raikages eram todos especialistas em taijutsu, e seu impacto não teria levado a uma destruição tão generalizada. Deve ter havido outras forças em jogo, mas ninguém sabia quem. O único corpo restante era o do Raikage, que estava bastante danificado e transformado em carvão. No centro da vila, sinais claros de uma explosão podiam ser vistos. Ninguém no mundo shinobi previu perdas tão terríveis. As 4 principais vilas ninjas iniciaram uma guerra contra Konoha, mas nunca esperaram resultados tão catastróficos. O Edo Tensei, uma técnica inventada pelo segundo Hokage de Konoha, tornou-se foco de suspeita. Embora Onoki soubesse que a reanimação dos Kages anteriores não foi obra de Konoha, ele escolheu permanecer em silêncio. Durante sua batalha com o segundo Tsuchikage, ele descobriu que os Hokage de Konoha, incluindo o primeiro, segundo, terceiro e quarto, também haviam sido revividos. No entanto, Konoha não sofreu perdas significativas, apenas a pedra do Hokage foi danificada. Este pequeno dano foi insignificante para Konoha. A guerra não havia terminado, mas as outras aldeias ninjas perderam a vontade de lutar. A Vila da Areia ficou em desordem depois que a anciã Tinho se sacrificou para afastar o 4º Kazekage Rasa. Com a saída da anciã Tinho e o 5º Kazekage, a Vila da Areia não tinha ninguém para estabilizar a situação e corria o risco de desintegração. Enquanto isso, Vila da Pedra, que havia acabado de se estabilizar, recebeu um visitante inesperado. Este chakra. Itachi realmente esteve aqui. Sasuke chegou perto da Vila da Pedra, sentiu o chakra familiar e sua expressão mudou. O que estava acontecendo? Itachi, ele já não estava morto? Apesar de saber a verdade sobre Itachi, Sasuke sentiu uma mistura complexa de emoções. Poderia ser Edo Tensei, mas essa pessoa não parecia ter revivido seu irmão.
Sasuke se infiltrou na Vila da Pedra, capturou um ninja da pedra e usou Genjutsu para descobrir o que havia acontecido. Itachi realmente esteve lá e destruiu o escritório do Tsuchikage. O que estava acontecendo? Sasuke não conseguia entender. Ele precisava encontrar Itachi para confirmar se a verdade era como lhe foi dito. Dias depois, Konoha recuperou sua prosperidade, embora a guerra não tivesse acabado. As outras principais vilas ninjas foram severamente enfraquecidas, com a Vila das Nuvens sendo a que mais sofreu. O Raikage estava em coma, o Jinchuriki do Oito Caudas estava desaparecido e a vila estava quase destruída. Muitos shinobi da Vila das Nuvens estavam desabrigados, e reconstruí-la exigiria imensos recursos. Nessa época, os antigos membros do Conselho de Konoha, vendo a relutância das outras aldeias em relação à guerra, decidiram propor a paz. Ao ouvir isso, Ryujiro não conseguiu evitar rir friamente. Como esperado do ancião Koharu, só você poderia sugerir tal ideia. Konoha não é mais fraca que eles. Konoha é agora a vila ninja mais forte. Eles nos atacaram primeiro, e você ainda quer fazer as pazes com eles? Ingênuo. O rosto de Koharu ficou vermelho e ela gritou com raiva para Ryujiro. Ryujiro, o que há de errado em buscar a paz? Você quer perturbar o equilíbrio do mundo shinobi? A guerra requer recursos e mão de obra. Você calculou o custo? Por seus motivos egoístas, você quer arrastar Konoha para as chamas da guerra. Quais são suas intenções? As pessoas ao redor não conseguiam deixar de sentir dor de cabeça. Não importava a hora, esses dois sempre discutiam. Omura suspirou. Koharu, chega. Sente-se. Por que eu não deveria falar? Apesar da idade, Koharu agia como uma garotinha fazendo birra, o que deixava todo mundo perplexo. Omura parecia cansada, parecendo envelhecer 10 anos em um instante. Estamos velhos agora. É a era desses jovens shinobis. Deveríamos deixá-los assumir o comando. Ele sabia muito bem que Konoha não precisava mais da orientação deles. O atual Hokage e Ryujiro eram capazes de tomar decisões. O medo constante da guerra deixou Konoha passiva. Durante o tempo do terceiro Hokage, eles sempre fizeram concessões para evitar a guerra. Qual foi o resultado? A Vila da Areia causou enormes perdas a Konoha, mas eles priorizaram manter relações em vez de exigir compensação. Konoha era realmente tão fraca? Mesmo sem o terceiro Hokage, Konoha era mais forte que a Vila da Areia. Eles deveriam ter assumido uma posição firme. Se não fosse por Tsunade e Ryujiro, Konoha poderia ter que compensar a Vila da Areia pelas perdas. Se isso tivesse acontecido, Konoha teria se tornado motivo de chacota. Omura, nem você me apoia? Koharu não conseguia acreditar nas palavras de sua velha amiga. Omura olhou para ela e disse, estamos velhos. É hora de nos aposentar e deixar a vila para os jovens. Isso está além do nosso controle. Deixe a geração jovem lidar com isso. Capítulo 158. O rosto de Koharu alternou entre tons de verde e roxo ao ouvir essas palavras. Ela não esperava que sua amiga de longa data a aconselhasse a parar de interferir nos assuntos de Konoha em um momento tão crítico. O poder que lhe restava também seria retirado? No final, Koharu se acostumou a influenciar o Hokage. A situação geral de uma vila era centrada no Hokage. Embora Koharu fosse uma anciã, ela só podia oferecer sugestões, pois não tinha o poder de promover mudanças por si mesma. A razão pela qual ela exerceu tanta influência durante os reinados do quarto e terceiro Hokage foi em parte porque eles respeitavam os mais velhos. Além disso, as opiniões do terceiro Hokage eram semelhantes às de Koharu devido à idade. A expressão de Tsunade era tempestuosa quando ela disse em uma voz profunda, ancião mitocado, por favor, leve o ancião Koharu de volta. Não quero pessoas irrelevantes interrompendo nossa reunião. O rosto de Koharu ficou lívido. Tsunade, não se esqueça de quem te apoiou para se tornar Hokage. Instantaneamente, o rosto de Tsunade escureceu. Isso era uma ameaça? Koharu, já chega. Omura também ficou chocada com as palavras de Koharu. Como um conselheiro do Hokage ousaria ameaçar o Hokage? Com a persuasão de Omura, Koharu foi levado para fora da sala de reuniões. O rosto de Tsunade permaneceu gelado. Ela disse friamente, proponho retirar a posição da anciã Koharu como conselheira do Hokage. Alguém tem alguma objeção? Tirar a posição da anciã Koharu? Todos na sala, exceto Ryujiro, mostraram expressões de descrença. Remover um conselheiro do Hokage foi algo sem precedentes na história de Konoha. No entanto, Koharu realmente ultrapassou seus limites. Um conselheiro do Hokage não tinha o direito de ameaçar o Hokage. O poder de um conselheiro Hokage vinha do Hokage. Embora os presentes também tivessem alguma autoridade, ninguém era tão audacioso quanto Koharu. Se ninguém tiver objeções, tornarei isso oficial, disse Tsunade calmamente. Todos trocaram olhares, mas não disseram nada. Eles concordaram tacitamente em remover Koharu de seu cargo. Não vendo objeções, Tsunade comunicou a decisão. Independentemente de Koharu aceitar ou não, estava além do seu controle. Como conselheira do Hokage, ela havia ultrapassado seu papel. Com essa farsa encerrada, era a hora de discutir os principais problemas. Ryujiro, se as outras vilas principais buscarem negociações de paz conosco, o que devemos fazer? Tsunade perguntou. Conversas de paz? Ryujiro zombou. Eles não estão em posição de negociar. A unificação é inevitável. Essas aldeias não têm o direito de negociar. As palavras dominadoras de Ryujiro deixaram a sala em silêncio. Unificação. Konoha poderia realmente unificar o mundo shinobi? Além das 4 principais vilas ninjas, havia outras vilas menores.
Mesmo que Konoha demonstrasse poder esmagador, essas vilas menores poderiam não se render. Konoha sempre foi uma vila pacífica, e essa mudança repentina foi difícil de se adaptar. Konoha nunca foi o agressor. Ryujiro continuou. O caminho para a unificação certamente será sangrento, mas uma vez alcançado, o mundo shinobi não verá mais guerras. A nova geração crescerá livre das chamas da guerra. Ao ouvir isso, todos sentiram uma onda de emoção. Livre das chamas da guerra. Durante as grandes guerras ninja, até crianças de 12 ou 13 anos estavam envolvidas. Eles que deveriam ter tido uma infância perfeita, tiveram que enfrentar as duras realidades do mundo shinobi devido à guerra. A guerra foi uma tragédia para todos. Tsunade olhou para Ryujiro, determinação brilhando em seus olhos. Eu entendo. Para uma nova era, para uma paz duradoura, devemos seguir em frente. Quanto a como governar depois, Tsunade acreditava que já que Ryujiro havia concebido a ideia de unificação, ele provavelmente também tinha um plano de governança. Posteriormente, como as principais vilas não tinham mais capacidade de travar uma guerra contra Konoha, eles procuraram acabar com a guerra. Devido ao Edo Tensei, o mundo shinobi acreditava que Konoha havia usado técnicas proibidas para atacar outras vilas, manipulando as almas dos mortos. Isso incitou insatisfação generalizada, com a opinião pública se voltando contra Konoha. Onoki não revelou a verdade, pretendendo alavancar a opinião do mundo shinobi para constranger Konoha e extrair compensação. Entretanto, a resposta de Konoha às propostas de paz foi inesperada. Não são as 4 principais vilas que estão travando guerra contra Konoha, mas Konoha que está travando guerra contra as 4 principais vilas. Konoha em breve lançará uma ofensiva contra eles e conquistará essas vilas. Este anúncio chocou todo o mundo shinobi. Konoha enlouqueceu? Uma aldeia declarando guerra a 4 aldeias igualmente poderosas era uma situação em que ninguém se beneficiaria. Isso poderia potencialmente perturbar o equilíbrio. As outras aldeias principais ficaram severamente enfraquecidas e precisaram de tempo para se recuperar. Konoha estava planejando tirar vantagem disso para se vingar? Eles perderam a cabeça? Na Vila da Pedra, a resposta de Konoha deixou muitos surpresos, incluindo Onoki, que não sabia como reagir. Se Konoha estivesse falando sério, como sua vila poderia enfrentar as forças de Konoha? Onoki ainda estava se recuperando dos ferimentos, com sua força significativamente reduzida. Os ninjas da Vila da Pedra ainda estavam se recuperando do ataque anterior. Pensar no poder de Konoha encheu Onoki de pavor. Olhando para trás, eles não deveriam ter dado ouvidos ao Raikage. Apesar da invasão da Akatsuki, Konoha sofreu perdas mínimas, indicando que a invasão não causou danos substanciais. Cegos pela ganância, eles cobiçaram os ricos recursos da Terra do Fogo. Agora, com Konoha se recusando a dialogar e até mesmo planejando atacar, a única opção era buscar ajuda em outras aldeias. Se Konoha estivesse falando sério, somente uma frente unida poderia enfrentá-los. Além da Vila da Névoa, Vila da Nuvem e Vila da Areia, eles precisavam de ajuda de outros lugares, como a Terra do Ferro, um país com força considerável. Eles não queriam que o equilíbrio fosse perturbado. Uma única força dominante não trazia benefício a ninguém. Eles temiam que um dia Konoha pudesse voltar sua atenção para eles. Capítulo 159. Por toda Konoha, ninjas inimigos observavam seus movimentos. Era como se Konoha tivesse se tornado inimiga de todo mundo shinobi. Entretanto, sua vigilância era inútil, pois Konoha não precisava mobilizar uma grande força, nem estava ciente das mudanças na liderança da Terra do Fogo. Ryujiro estava ajudando Konoha a unificar o mundo shinobi, não auxiliando a Terra do Fogo. O daimyo da Terra do Fogo enviou emissários para negociar com Konoha, mas sob a imensa pressão do poder de Ryujiro, o daimyo cedeu. Exteriormente nada parecia ter mudado, mas os escalões superiores da Terra do Fogo estavam agora inteiramente sob o controle de Ryujiro. A Terra do Fogo pertencia a Konoha, e Konoha era seu núcleo. Normalmente a aldeia e a nação cooperavam. A nação fornecia financiamento e a aldeia o protegia. Contudo, diante do poder absoluto, de que serviam essas distinções? Tomemos como exemplo Madara do anime original. Sem a assistência poderosa de Naruto e Sasuke, Madara teria facilmente executado seu plano para o Olho da Lua. E quando Zetsu Negro ressuscitou Kaguya Otsutsuki, ninguém conseguiu lutar contra ela. Após a unificação, muitos sistemas mudariam. O modelo de governança da Terra do Fogo estava ultrapassado aos olhos de Ryujiro. Neste momento, em Vila da Pedra, os ninjas da Vila da Pedra não tinham a mínima ideia da presença das duas figuras pairando acima deles. Ryujiro olhou para a vila e disse calmamente: "Vamos começar aqui." Nesse momento, Ryujiro parecia ainda mais inescrutável, exalando uma aura que parecia sobrenatural. Isso aconteceu porque ele havia dominado o modo sábio da caverna Ryushi e integrado os modos sábios de todos os 3 lugares. Ele agora havia alcançado um estado chamado modo sábio ascensionado. Após unir os 3 modos sábios, ele desbloqueou um novo modo chakra sábio. Este modo era semelhante ao modo Tenseigan Chakra de Hinata. Seu controle sobre a energia natural superava o dos 3 grandes sábios, e até mesmo um ataque casual tinha imenso poder destrutivo. "Vamos cumprimentar Onoki primeiro", Ryujiro murmurou. Em um instante, uma pressão terrível emanou de Ryujiro, sua pressão espiritual inundando Vila da Pedra como um tsunami. O peso imenso parecia 1000 toneladas pressionando para baixo. Naquele momento, todos os ninjas da Vila da Pedra sentiram a pressão esmagadora. Eles se curvaram sob seu peso, incapazes de ficar em pé, seus olhos cheios de terror. A vila estava em caos.
Onoki, que estava lidando com tarefas oficiais, sentiu a pressão e seu rosto mudou instantaneamente. Até ele se sentiu sufocado pela força imensa. De onde vinha essa pressão aterrorizante? Onoki lutou para resistir a ela enquanto voava para as nuvens. Ao ver as duas figuras jovens, a expressão de Onoki se tornou de medo. Uma era uma jovem garota do clã Hyuga, e a outra era Ryujiro de Konoha. O coração de Onoki estava cheio de medo. Essas pessoas de Konoha estavam falando sério o tempo todo? Você realmente vai encurralar as outras vilas? Perguntou Onoki com os dentes cerrados. Forçar um canto? Ryujiro zombou. Você deveria ter pensado nas consequências quando travou guerra contra Konoha. Na guerra não há vencedores, apenas perdedores. Suas vilas estão destinadas a serem trampolins no caminho de Konoha para a unificação. Onoki ficou chocado, olhando para Ryujiro em descrença. O que você quer dizer com unificação? O que vocês Konoha estão planejando? Ryujiro não se abalou com a explosão de Onoki. Desde o estabelecimento das vilas ninjas, tem havido guerras constantes. A chamada paz é apenas temporária. Grandes nações competem e pequenas nações sofrem. Quantas famílias foram despedaçadas pela guerra? A causa raiz são os interesses das principais vilas. A única solução é a unificação, e Konoha é a pioneira nesse caminho. A mente de Onoki girou como se tivesse sido atingida por um raio. Unifique o mundo shinobi. Konoha realmente abrigava tais ambições, escondendo-a sob o pretexto de paz. Lobos em pele de cordeiro. O mundo shinobi inteiro foi enganado por vocês. Onoki gritou, sua voz tremendo. Eu nunca me curvarei a Konoha. Vocês não terão sucesso. O povo da Vila da Pedra tem a vontade da pedra. E a vontade da pedra. O desafio de Onoki era semelhante a um ovo batendo em uma pedra. Embora tivesse perdido um braço, ele ainda podia usar sua liberação de poeira, embora com menos força do que em seu auge. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. O cubo branco e transparente de liberação de poeira estava muito mais fraco do que antes. Ryujiro, não querendo perder tempo, desapareceu da vista de Onoki num piscar de olhos. Para onde ele foi? Onoki sentiu uma dor lancinante no peito. Sangue jorrou de seu peito, florescendo como flores vermelhas no céu. Seus olhos se arregalaram, perdendo gradualmente a luz. O brilho de sua liberação de pó desapareceu. A vontade da pedra? Não, é apenas um trampolim no caminho de Konoha para a unificação. Onoki, tremendo e com a voz rouca, disse, você? Konoha não terá sucesso. Os ninjas de Vila da Pedra são tenazes. Você não vai conseguir. Onoki, agarrando-se ao seu último suspiro, riu loucamente, sua voz enlouquecida ecoando no céu. Os ninjas abaixo estremeceram ao ouvir a voz familiar. Um deles sentiu uma gota de líquido no rosto, pensando que era chuva, mas seu rosto empalideceu quando ele a enxugou e viu que era sangue. Sangue. Olhando para cima, ele viu uma pequena figura caindo do céu como um cometa. Senhor Tsuchikage. Esse é o Lorde Tsuchikage. Peguem-no. Capítulo 160. Ouvindo essas palavras, todos ficaram cheios de medo. Aquela figura caindo era o Tsuchikage deles? Como pode ser? Enquanto observavam a figura cair como um cometa, o coração de todos apertou. Os jonins e chunins da vila correram, com os olhos fixos na pequena figura de Onoki. De repente, um dos jonins saltou e pegou Onoki, mas seu rosto mudou instantaneamente quando ele olhou para o Tsuchikage em seus braços. As roupas de Onoki estavam encharcadas de sangue, seu peito estava vermelho brilhante. Mais horripilante, não havia movimento no peito de Onoki. O jonin podia sentir a temperatura corporal de Onoki caindo. Estrondo. Ver o corpo sem vida de Onoki foi como um trovão na mente de todos. O Tsuchikage? Morreu? Chamem a equipe médica, gritou o jonin saindo do choque. O Chunin também voltou à realidade e correu em direção à unidade médica. O que aconteceu? Por que o Tsuchikage estava tão gravemente ferido? Há apenas um momento, ele estava vivo, mas agora era um cadáver frio. Apesar da situação sombria, eles se recusaram a desistir. Onoki era o líder deles, e até que tivessem certeza de que ele não poderia ser salvo, eles se agarrariam à esperança. Os moradores de Vila da Pedra assistiram horrorizados. Como isso pode ser? Cobrindo a boca, eles olharam com os olhos arregalados para o corpo de Onoki. O Tsuchikage, ele estava morto? A morte de um Kage de uma vila, especialmente um velho como Onoki, era um golpe catastrófico. Onoki sempre foi a pedra angular da Vila da Pedra. Se algo acontecesse com ele, a vila entraria em colapso. Eles precisavam entender o que havia acontecido com ele. Neste momento, duas figuras desceram do céu. O jonin segurando Onoki olhou para cima em choque para as figuras. Esse protetor de testa. Eles são de Konoha. Ao ver Ryujiro e Hinata, os ninjas da Vila da Pedra sacaram suas kunai e os observaram com cautela. Aquela garota. O jonin lembrou da descrição de Onoki sobre Hinata. Foi ela quem aleijou o braço do Tsuchikage? Onoki está morto. A Vila da Pedra se tornará vassala de Konoha, Ryujiro disse calmamente, olhando para as pessoas abaixo. Todos ficaram atordoados no começo, depois olharam para Ryujiro com raiva. Vila da Pedra, um vassalo de Konoha? Você está delirando. A Vila da Pedra nunca será vassala de Konoha. A vontade da pedra nunca cederá. Você matou o terceiro Tsuchikage? O jonin segurando Onoki gritou, seus olhos vermelhos de fúria, para o impassível Ryujiro. Ryujiro assentiu sem hesitação. Sim, Onoki morreu por minha mão. Assim como você, ele falou da vontade da pedra. Mas diante do poder absoluto, sua chamada vontade da pedra é apenas um trampolim. Pare com sua resistência fútil. Você não tem chance.
Admitindo o assassinato, as palavras de Ryujiro acenderam a fúria deles. Incontáveis kunai voaram em Ryujiro, e vários jutsus de estilo terra bombardearam ele e Hinata. É tudo inútil. Naquele momento a aura de Ryujiro mudou. Ele entrou no modo sábio de chakra, sua presença imponente e imensa. A pressão de seu chakra da natureza era sufocante. Com um mero estalar de dedos, uma onda condensada de chakra da natureza obliterou toda a kunai. A Vila da Pedra nunca se renderá. Lutaremos até a morte. Nós vingaremos o Tsuchikage. Vendo o espírito inflexível dos ninjas da pedra, o olhar de Ryujiro ficou mais frio. Essa é a chamada vontade da pedra? Eles pareciam ter esquecido que tinham começado a guerra contra Konoha. Agora eles estavam colocando toda a culpa em Ryujiro. As pessoas muitas vezes se veem como vítimas, esquecendo-se de suas próprias ações. O sangue em suas mãos não importava para eles. O mundo shinobi era a sobrevivência do mais apto. Com o poder esmagador de Konoha, por que não unificar o mundo shinobi? Não importava quantos resistissem, era inútil diante de Ryujiro e Hinata. Deixe-me mostrar o quão frágil é sua vontade da pedra contra o poder absoluto. O aterrorizante chakra da natureza estalou, fazendo todos os ninjas tremerem. Apesar do medo, eles atacaram Ryujiro, motivados pelo dever de vingar o Tsuchikage e proteger a vila. Chakra da natureza condensado em uma espada de energia pura, contendo imenso poder. Essas pessoas nunca conseguiram entender o verdadeiro significado da forma de Ryujiro. Hinata observou silenciosamente, seu coração inabalável. Ryujiro estava certo. Para acabar com o ciclo de guerra, sacrifícios tinham que ser feitos. Eles não podiam ter misericórdia. Se a força de Konoha não fosse o bastante, a aliança das 4 grandes vilas não mostraria misericórdia a Konoha. A guerra era brutal e ninguém podia ter compaixão. Estrondo. A espada de chakra atacou, sua luz como um trovão engolfando a maioria dos ninjas presentes. Naquele instante, a energia liberada fez os outros ninjas da pedra ficarem pálidos. Suas pernas tremeram de medo. Esse sentimento vinha do próprio terror deles.